pessoal, meu nome é Cícero Leonardo Siqueira da Silva e estou aqui apresentando a vocês o TFC, o Trabalho Final de Conclusão de Curso, ok? Tema 2, Ensino de Línguas e Tecnologias Digitais, Get to Know Your City, é o nome do meu TFC, e a tutora é Letícia Leão. Vou iniciar aqui e vou informar vocês cada passo, ok? Temos aqui habilidades e competências, então como vocês podem ver, tem cada competência aqui da BNCC, né, competência específica de língua inglesa, os componentes curriculares de Pernambuco, porque o meu trabalho ele é para o 6º ano do Fundamental 2, anos finais, e o currículo é o currículo de Pernambuco, ok? Sou do interior de Pernambuco, de Custódia. Adiantar, aqui tem algumas informações sobre os botões. Eu tenho aqui os módulos, que é Home, Sweet Home, Migrate School e My City, né? Então, cada um desses aí, eles vão trabalhar vocabulário, né? Um dos princípios de aprendizagem de uma nova língua. A gente também, além de ter conhecimento linguístico, gramatical, o vocabulário ele é de extrema importância para que a gente possa circular na língua, né? E daí então temos aí, cada um desses aí vão apresentar um tipo de vocabulário, né? Home Sweet Home vai apresentar vocabulário sobre os cômodos da casa. No módulo 2 tem Migrate School, vai trazer vocabulário sobre escola, né? Sala de aula, sala de ciências. E o terceiro módulo, que é My City, vai apresentar também vocabulário sobre locais específicos de uma cidade, né? Como por exemplo a escola, a padaria, a delegacia, ok? E vou continuar aqui para a gente ver o primeiro módulo. No primeiro módulo, como vocês podem ver, tem um pequeno textozinho aqui que usa o Simple Present, né? O tempo verbal. Lógico que o professor ele já vai ter apresentado uma aula sobre esse tempo verbal para depois ele passar essa atividade para os alunos. E daí então tem aqui um botãozinho para que o aluno ele possa rever a questão gramatical para depois compreender melhor o texto. Então ele vai clicar aqui e vai abrir aqui um link para o Present Tense. E daí então tem algo que ele só vai revisar, que é algo que ele já vê no 6º ano, ok? É muito importante ele rever, né, o Present Tense, porque vai ter algumas perguntas e nos jogos interativos também vai utilizar verbos no presente para que o aluno possa responder, ok? E daí então, temos um texto aqui e temos, vamos iniciar algumas atividades. Tem aqui This is my kitchen, então tem um texto aqui, né, sobre a cozinha. Como eu disse a vocês, vai usar o Simple Present aqui. Vai ter também vocabulário, então o aluno vai acessar aqui e ele vai conhecer partes da casa. Como vocês podem ver aqui, ó, tem área que soltam, bathroom, banheiro, basement, porão, bedroom, quarto, e daí então tem também imagens aqui associando cada objeto a uma imagem, a um objeto, a um cômodo da casa, ok? Depois que o aluno vê isso aqui, ele vai voltar lá para o slide, e daí então ele vai ver, né? Cada parte da casa tem uma informação, um cômodo da casa, e daí então várias outras informações. Nesse daqui, como vocês podem ver, aqui também vai trabalhar um elemento gramatical, né? E também vai trabalhar os pronomes demonstrativos, que é o this, o that, o this, o those, que é muito importante que os alunos eles já aprendem, pelo menos de acordo com o currículo Pernambuco, os alunos eles já aprendem os pronomes demonstrativos no 6º ano. E daí então ele também vai clicar aqui e vai ter acesso aos pronomes demonstrativos, ok? This, these e assim sucessivamente. E aqui também tem um outro cômodo da casa. Também informar vocês que todas as imagens que tem aqui foi gerada pela IA, como eu referenciei ali no Google Gemini. Então assim, não foi fotos pegadas na internet, ok? Depois que ele vê alguns cômodos da casa, né, ele vai ver um vídeo, vai assistir um vídeo, né, e nesse vídeo vai mostrar
nesse vídeo vai mostrar, vai reforçar o que ele viu sobre alguns cômodos da casa. Bom, eu vou dando continuidade aqui. Depois que ele estudar um pouquinho da estrutura gramatical, ele conhecer os cômodos da casa, ele acessar os links e associar o nome, ele ler o texto, vai ter uma atividade aqui interativa que vai ter uma pergunta, como vocês podem ver, a pergunta ela está no Simple Present, e daí então tem as opções de acordo com o que ele aprendeu, com o vocabulário. Então, how do you say banheiro in English? Como que você diz banheiro em inglês? E de acordo com o que ele estudou, ele vai e marca. Então, ele vai aqui vai dizer, bathroom. E daí, então, vai e envia. Ok? Então, eu segui essa estrutura. Apresento uma parte do vocabulário, uma parte da estrutura gramatical e depois um jogo de gamificação. Concluindo aqui, daí então vamos para o segundo módulo, que é Migrate School. Vai seguir a mesma lógica do módulo 1, só que dessa vez o vocabulário vai ser sobre escola, ok? E daí então, deixa eu só adiantar aqui. Daí então temos aqui outro texto também, né? E esse texto é introdutório. Eu resolvi trazer um link aqui sobre a comunidade quilombola, que eu acho muito importante. Então a gente já vai trazer ali uma interdisciplinaridade, né? Uma questão histórica com uma questão da linguagem, né? Como vocês podem ver, clica aqui e vai para o texto, ok? É uma matéria do G1. Enfim, e aqui ele vai ter acesso também, né? O aluno vai ter acesso a um vídeo, ok? Nesse vídeo também vai mostrar os cômodos, as salas, os tipos de sala que tem na escola. E daí então, depois que ele assistir o vídeo, ele vai ter esse jogo interativo, que vai ser o seguinte, tem aí as 3 opções e ele vai ter que clicar na imagem. Então tem aqui, Select the Science Room, selecione a sala de ciências. E daí então ele vai observar e ele vai associar Science Room com uma dessas imagens. Então ele vai clicar aqui, depois enviar. Ok? Eu vou adiantar, porque vai seguindo essa lógica. E o módulo 3, que é My Lovely City, né? Minha adorável cidade. Ele também vai seguir a mesma estrutura, vai apresentar um texto, né? E vai apresentar um vocabulário em cima daquele texto, e aquele vocabulário, depois que o aluno ele pegar, né, e trabalhar aquele vocabulário, ele vai responder algumas atividades interativas. Deixa eu adiantar. Aqui eu tenho um texto, ok? Esse texto que eu coloquei é sobre a minha cidade, Custódia. E daí então quando ele clicar, ele vai lá e vai acessar aqui um link sobre a cidade de Custódia, ok? As empresas de Custódia, um pouquinho sobre as comunidades, a origem da cidade, a cultura. Achei muito interessante trabalhar isso, porque já que esse módulo ele é sobre cidade, então achei interessante contextualizar uma cidade específica, né, que foi a minha. E daí então tem um texto, temos aqui também interatividade com áudio. Todos os outros textos têm áudio, como vocês podem ver, o aluno vai clicar aqui, então ele vai trabalhar a oralidade, né, o listen, a oralidade, porque ele vai repetir aqui, ele vai ler, ok? E a escrita a gente pode compreender como a forma dele interagir com o texto. Então ele vai clicar aqui e vai ter um texto e ele vai escutá-lo. It's such a charming city. It's such a charming city. Esse texto aqui é para ele repetir os termos, ok? Aqui, por exemplo, aqui tem aqui já temos uma imagem de uma delegacia, né? E aqui tem um pequeno texto, ok? E ele também vai clicar e ele vai escutar. Então, como vocês podem ver, seguindo a orientação do currículo, ele vai ter contato com a língua. In this topic, I will introduce you to some... Ok? E daí então vai seguir essa mesma lógica, vai ter uma pergunta, ele vai marcar verdadeiro ou falso. E eu acredito que eu segui todas as orientações que pede na conclusão do trabalho do TFC, né, da pós em Linguística Aplicada. E por último, tenho aqui as referências. Muito obrigado, pessoal.